Estamos de volta com o TV Mar News e a gente já volta então para o nosso quadro Emprego e Renda com Israel Lessa, que já está aqui posicionado para conversar com a gente. Israel, muito bom dia para você, tá? Então, o número de judicialização, né, trabalhista, dos conflitos trabalhistas tem crescido cada vez mais por conta exatamente da inoperância dos nossos governantes. Eu queria que você pudesse, então, falar um pouquinho sobre essa situação e sobre a expectativa para os próximos dias. Infelizmente, Porlane, o que vai acontecer, como você falou aí, é a judicialização dos conflitos trabalhistas, né? Desde criança a gente ouve dizer que depois da tempestade vem a bonança, mas infelizmente esse ditado não será a realidade que a gente vai poder ver aí depois desses efeitos devastadores desse vírus, né? A falta de clareza e a omissão dos governos, inclusive referente à prorrogação dos benefícios emergenciais, né? Tanto a suspensão dos contratos, né? Como a própria... Enfim, essas medidas provisórias, né? Elas vão gerar muitos problemas quando o Covid-19 passar. Essa briga política, né, que a gente está vendo aí entre abrir e fechar os estabelecimentos comerciais já estão causando o famigerado efeito ioiô, né, no Brasil inteiro, né? A gente tem visto aí, todo dia tem uma novidade. Em um dia se anuncia a abertura, né, e no dia seguinte, por causa do aumento das mortes, a turma volta atrás e fecha tudo novamente. É o que a gente tem visto o Brasil afora, né? Além do desgaste emocional de toda essa confusão, não há uma segurança jurídica para a manutenção das atividades de modo viável, né? Anunciando que vem por aí, que parece realmente que vai ser um trem de carga topado até o teto de processos judiciais, criando aí, né, conflitos gerado por essa bagunça do poder público, né? Ninguém se entende, infelizmente. Pois é, Israel, e gera, de certa forma, um efeito cascata, né? Quanto mais a gente não se cuida e a gente vê o número de casos crescer, a gente vai precisar adiar cada vez mais os decretos emergenciais, vai precisar passar mais tempo em isolamento social. Isso vai fazer com que a gente gere menos receita, a gente faça com que a economia circule também no nosso estado, no nosso país de uma forma geral. E isso vai acabar recaindo, de certa forma, exatamente na necessidade de recorrermos aos nossos governantes, que infelizmente não têm feito o que deve ser feito, né? Isso. Claro, Paulano, no mundo do trabalho não vai ser diferente, né? Avançamos para uma super judicialização dos conflitos trabalhistas. E, sem dúvida, um dos problemas será a contaminação das pessoas no ambiente de trabalho. O adoecimento, né, dos trabalhadores pelo Covid-19 vai gerar, sem sombra de dúvidas, uma avalanche, né, de pedidos de danos morais na Justiça do Trabalho. E quando for recorrer à Justiça, infelizmente, o trabalhador vai perceber como o seu direito vem sendo arruinado durante esses anos. Porlane, a reforma trabalhista foi extremamente restritiva quanto às indenizações por danos morais. Pois é. E como é que funcionam esses pedidos de indenização na Justiça do Trabalho? Vamos imaginar a seguinte cena, Paulane. 2 profissionais, né, de saúde morrem em Alagoas por causa do Covid-19, né, no mesmo hospital. O primeiro é um auxiliar de enfermagem, cujo salário é pouco mais de um salário mínimo. O segundo é um médico, com um salário bem maior do que a média dos trabalhadores alagoanos. Quando você acha que vale a pena, quanto você acha que vale a vida de um ser humano, né? Vai ficar essa pergunta e a reforma vai responder. É justo a viúva do auxiliar receber uma indenização infinitamente menor do que a do médico? Pois foi justamente isso, essa foi a resposta, né? Foi isso mesmo que a reforma trabalhista criou. Uma injustiça sem tamanho, quando determina que o valor da indenização equivale ao salário do empregado. Só aqui no Brasil mesmo. Quer ver outro absurdo, Porrano? A reforma trabalhista criou um teto para esses valores de indenização. Agora, para a CLT, a vida de ambos, tanto o auxiliar de enfermagem quanto a do médico, só valem 50 salários contratuais. Uma vergonha.
Pois é, né? É realmente uma situação muito revoltante, na verdade, né? A gente que tem trabalhado sempre, tanto contribuído, né, com a nossa parte para o nosso país, para o crescimento e desenvolvimento do nosso país, chega num momento desse que chega a ser revoltante, né? Infelizmente, você vê aí, não é só a saúde, né, e a integridade física dos trabalhadores que estão condicionados a esses limites, Orlando. Reparações contra a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima e a sexualidade também possuem os mesmos critérios restritivos. Repare bem, o mesmo absurdo acontece nos casos de assédio sexual, onde a indenização paga para a faxineira será bem menor do que a que vai ser paga para a trabalhadora de nível superior, ainda que o assediador seja o mesmo e tenha realizado a ofensa da mesma forma para as duas empregadas, tanto para a faxineira como para a trabalhadora de nível superior. Outra coisa, em tempos de coronavírus, as condições de contágio nos ambientes de trabalho e a falta de proteção também podem ser motivos de processos por danos morais. Essa pandemia agravou um ambiente de trabalho e os governos, tanto federal como estadual, estão colocando mais tempero nesse caldeirão. Ao invés de segurança jurídica, instabilizam ainda mais o já conturbado cenário, dando causa a uma série de possíveis ações judiciais. E falando em judicialização, Orlando, foi preciso a Justiça mandar o presidente da República usar máscara. Ele estava dando um mau exemplo e sendo uma má influência para o povo brasileiro. Já começou por aí. E outra coisa, se ele descumprir essa decisão, vai levar uma multa de mais de 20 mil reais diários. Eu queria deixar um recado aqui para os nossos governantes, Paulo. É preciso responsabilidade. Vocês estão lidando com o sentimento das pessoas. Já são mais de 50 mil mortos. Chega de picuinha. Vamos governar. Não deixe o nosso povo perder as esperanças. Com certeza. Israel, você falou bem aí sobre essas indenizações. Como é que fica a situação dos entregadores por aplicativo, por exemplo, né? Como é que fica a situação deles? Orlando, é a mesma situação de um trabalhador normal. Essas pessoas, elas vão poder ingressar na justiça, né, para poder fazer a cobrança dessa forma como eles têm sido tratados ao longo dessa pandemia. Não houve por parte, infelizmente, de empregadores, a questão da cessão de, pelo menos uma boa parte, de cessão de equipamento de EPI, né, de material de segurança para eles. Enfim, vai ser, como eu disse na nossa fala, vai ser aí um caminhão topado, né, de medidas que vão dar muito o que falar, né, em todos os tribunais, tanto nos estaduais como no TST. E como é que está a justiça trabalhista aqui no nosso país, mais precisamente também aqui no nosso estado, para receber esse tanto de conflitos trabalhistas que têm chegado a elas? Se a gente for tirar por esse momento agora de pandemia, a gente percebe que a coisa não funciona, né? Faltam juízes, né? Existe também aí um desencontro, né, de jurisprudência e a gente vai precisar, é necessário, né, que o TST, né, e o próprio governo entrem em sintonia para que, quando essas ações começarem a entrar, e não está longe disso, né, se tenha, né, a possibilidade de realmente fazer justiça e não o que a gente tem visto aí. A reforma trabalhista, o que tem trazido, infelizmente, foi o que eu acabei de falar, uma injustiça tremenda, né, para o trabalhador brasileiro. Quais são, então, os órgãos, os artifícios que ainda o trabalhador conta aqui no nosso estado para pelo menos tentar protegê-los? A porta está sempre aberta, e aí eu queria fazer aqui um agradecimento especial aos auditores fiscais de trabalho. Quem tem alguma demanda a fazer antes de procurar a justiça, infelizmente, acabaram com o Ministério do Trabalho. Mas sobrou aí as superintendências regionais. Então, a gente tem aí uma equipe, um grupo imenso, abnegados de defensores dos trabalhadores, que são os auditores fiscais de trabalho, e a gente também não pode esquecer o Ministério Público do Trabalho. São duas esferas, são duas instituições que fazem essa preliminar, né, entre o trabalhador
e a Justiça do Trabalho. Os auditores fiscais, por intermédio da Superintendência Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, por meio dos seus promotores, dos seus procuradores. Ok, Israel, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. Espero que já na semana que vem a gente possa se encontrar aqui no estúdio, tá bom? Se Deus quiser. Estou aqui aflito para tentar chegar aí e lhe dar um abraço. Tá bom, abraço ainda não, mas a gente pode se encontrar aqui no estúdio respeitando o distanciamento mínimo, tá bom? Um abraço bem grande virtual para você e a gente se encontra então na semana que vem. Tenha um excelente dia. Um abraço. Olha só, gente, agora a gente vai falar sobre Energia em Dia, uma promoção da Equatorial que você aí não pode perder. Vamos conferir no VT de Fernando Palmeira. Energia em casa, na indústria, no comércio é importante, é vital para cada um de nós. E a Companhia de Energia Elétrica, a Equatorial, está com uma promoção fantástica para você, inclusive estimulando você a estar com sua conta em dia, porque tem prêmios valiosos, inclusive um automóvel zerinho. Vamos falar sobre esse projeto Equatorial Energia em Dia com Daniel Sampaio, que é executivo de relacionamento dos clientes da Equatorial. Maravilhoso, né, esse projeto aí? Nos fale um pouco, convido o pessoal a participar, ficar em dia com as contas da Equatorial. Isso é uma grande campanha, de verdade. As pessoas podem aí se cadastrar, é bem fácil. A gente está aí premiando os nossos clientes residenciais que estejam adimplentes, né, com sorteios mensais e no final podendo ganhar, inclusive, um carro 0 km. Então, basta entrar no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br e fazer o seu cadastro. E ainda, ele pode ter números da sorte extras, se fizer cadastro, por exemplo, do e-mail. Se for tarifa social, vai ter também mais 2 números extras no primeiro sorteio. Se cadastrar com o seu débito, em débito automático, também 2 números da sorte extra, enquanto perdurar aí a forma de pagamento com débito automático. E se cadastrar também a sua entrega de fatura por e-mail, também tem 2 bônus extras enquanto durar aí o período do envio por e-mail. Então são mais oportunidades para esses clientes poderem aí ser sorteados. São sorteios mensais, né? São 2 sorteios de supermercado, voucher no valor de R$500 por mês, durante 12 meses, e também mais 2 sorteios mensais de bônus de R$250 para ajudar aí no pagamento da conta de energia. Além disso, nós temos sorteios extras, 3 sorteios, né, do valor de R$12 mil para eficientização energética das residências dos sorteados, além de subsidiar aí também pequenas reformas para os sorteados. E no final, teremos aí o grande prêmio, que é o sorteio de um carro 0 km aí. Daniel, tem que ser o titular da conta? Isso, tem que ser o titular da fatura de energia, né? O critério é ser residencial, o titular, e no dia do sorteio tem que estar adimplente com a distribuidora. Temos um período aí para esse cadastro, a partir de quando já está valendo, como é que é? Explica o pessoal, orienta bem aí. Já está valendo, né? Vai até o dia 7 de junho de 2021, então não perde tempo. É importante já se cadastrar, né, para concorrer desde agora aí a essas premiações. Como é que estamos com relação à adimplência? Tem muita gente, devido a essas dificuldades, com problemas de atraso do pagamento da conta da energia elétrica? Nós temos situações de que, de fato, né, algumas pessoas estão vivenciando nesse momento. Então, é mais do que oportuno, né, que a distribuidora, reconhecendo o esforço, né, dessas pessoas para tornar-se adimplentes, né, na conta de energia, né, fazer esse sorteio, né, esses prêmios aí, para justamente reconhecer, né, o esforço do pagamento do adimplemento das faturas de energia elétrica. Agora vamos passar detalhadamente o endereço eletrônico, afinal de contas, tudo é melhor via online aí, para que esse pessoal tenha todo esse incentivo, esse benefício da Equatorial. energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Vai lá, faz seu cadastro, lembrando que na hora que faz o cadastro, recebe o número da sorte, se informar o e-mail, recebe mais 2 números da sorte, né, para o primeiro sorteio. Se cadastrar como entrega de fatura por e-mail, são 2 números da sorte também, enquanto durar esse período, né, do recebimento da fatura por e-mail. Se cadastrar também como débito automático, são mais 2 também, enquanto durar o débito automático. E tarifa social,
Quem for baixa renda, né, se tiver cadastrado como tarifa social, recebe aí também 2 números da sorte extra para o primeiro sorteio. Energia elétrica é imprescindível, é vital. Fique em dia com a conta da Equatorial. E aí você vai fazer jus a essas premiações maravilhosas, concorrer. Boa sorte para você. Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Armando Melo, no canal 25 da NET. Olha, gente, a TV Gazeta lançou o projeto Pede Aqui Alagoas para valorizar o comércio local e ajudar as empresas alagoanas a atravessarem esse momento tão difícil de pandemia. A plataforma foi construída para que você possa divulgar ou encontrar estabelecimentos que estão funcionando mesmo de portas fechadas durante essa quarentena. Então, se você está precisando de um serviço, quer vender ou comprar alguma coisa, é só acessar www.gazetal.com.br/Pede Aqui Alagoas, www.tvgazetal.com.br/Pede Aqui Alagoas, certo? Fica aí a dica para você, para que a gente possa ajudar esse pequeno comércio, o comércio local aqui do nosso estado, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.